coração, convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhes uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulher, ninguém te condenou. Não, ninguém me condenou, nem eu te condenarei. Vai e não peques mais, vai e não peques mais. Quinto domingo da Quaresma. Nós entramos agora na última semana, antes da Semana Santa. No próximo domingo estaremos celebrando o Domingo de Ramos. Hoje o convite, mais uma vez, é para o perdão, o reconhecimento da nossa fragilidade como pessoa e entender justamente aquilo que o Senhor vai nos apresentando nesta busca. Primeira leitura de hoje, o profeta Isaías recorda a situação da comunidade que vivia antes na situação de escravidão. Saindo dessa escravidão, vão para a terra prometida e o Senhor, texto de Isaías, mostra que o Senhor vai acolher a todos e vai dar a todos uma condição de graça, um tempo melhor, um tempo oportuno. Isso será um sinal na vida da comunidade. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo, então, apresenta que diante da vida, diante de tantas coisas, há necessidade de reconhecer o bem supremo que é Cristo. Considera tudo no mundo uma perda, se não tiver o Cristo. É o conhecimento do Cristo que vai nos levando a fazer uma experiência. Tudo é um lixo.
Mas diante de Cristo, bem supremo, nós devemos então encontrar nele a unidade e esta paz. Esta justiça que provém da lei de Deus, esta justiça que vem à base da nossa fé, é ela e por ela que nós devemos então buscar ser resgatados pelo sinal desta graça de Deus. Mas é preciso então alcançar esta graça. Às vezes, diante das fragilidades que nós temos, muitos preferem abandonar do que buscar. Distancia e esquece de buscar esta presença de Deus. Quanto mais frágil se torna, mais distante de Deus se torna também. Que na verdade é esta hora da nossa fragilidade que nós devemos buscar esta graça de Deus, esta presença de Deus. É aqui que o sinal desta graça vai então nos fortalecendo para sermos este sinal desta base. É aqui que nós devemos buscar constantemente esta graça de Deus que nós precisamos entender. Qual é a nossa meta diante de Deus? O que nós queremos de verdade buscar? Qual é o nosso projeto espiritual diante de Deus? Nós precisamos realmente ter um objetivo para que o nosso caminho seja feito da melhor forma possível. É o que o Senhor deseja de cada um de nós. O Evangelho de hoje, mais uma cena moralista daqueles que querem estabelecer pela uma certa moral a questão da lei de Deus. E o texto vai então nos enriquecendo nesse sentido. Jesus, que sai para rezar, isso a gente nunca deve esquecer, em todos os momentos da nossa caminhada, devemos ter o nosso momento com Deus, o nosso momento de oração, e principalmente quando você vai tomar uma decisão, é necessário buscar a graça deste Deus, reservar um momento do seu encontro com Deus. E o texto vai então nos apresentando esse Jesus que ensina com autoridade, mostra à comunidade a mudança que ela tem que fazer, e diante disso, ele vai então sendo apresentado a ele as mazelas do povo. E aqui tem uma situação que precisa ser resolvida. Diz o texto então, que foram apresentar Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocando no meio dele, e disse a Jesus que Moisés ordenava que esta mulher deveria ser apedrejada. A lei seca, o moralismo. Às vezes, hoje nós temos muitas pessoas que começam justamente a dizer isso. Olha, você está em pecado mortal por isso e por isso. E vai esquecendo a graça de Deus na vida da pessoa. O que nós precisamos viver. Alguns se acham no direito de ditar determinadas normas moralistas diante das pessoas. E recai um peso muito grande. E o texto começa justamente dizendo isto. Jesus então olha para a hipocrisia daquelas pessoas, para a distância do amor daquelas pessoas e apresenta então a eles, diante de tudo isso, a insistência do pecado, da morte, que muitos matam os outros com as suas leis, com seu rigorismo, esquece de ver a graça, o amor de Deus que é apresentado, mas não, quer matar, quer dizer a questão dos seus pecados. Se você fizer isso, se você faz isso, esquece de ver o sinal da graça de Deus na vida da pessoa. E é isto que é importante. E o texto vai, então, nos apresentando isto. Esta mulher foi pega em flagrante adultério. Que diz tu? Morte para esta mulher, condenação para esta mulher. E veja que na questão hoje, tanto hoje como naquele tempo, o peso recai sempre sobre a mulher. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. Não é que está liberado, mas a gente precisa ver que lei é esta. Para uma adúltera, tem que ter um adúltero. A condenação deveria ser para os dois, não para um só. Então é preciso que o julgamento seja feito para os dois. E Jesus vai mostrando então, a partir do texto, a necessidade de pensarmos sempre no amor e na graça de Deus na vida de todos. Acolher a todos com amor.
E o texto vai, então, nos apresentando diante disso tudo. Perguntaram para experimentar Jesus. Jesus, então, diz a eles, só que eu tenho certeza que hoje Jesus não faria esta pergunta, que seria um risco muito grande. A pergunta de Jesus é o seguinte: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhes uma pedra. Olha, se for aqui, nós estamos perdidos, porque tem gente que tem séculos que não confessa. Então, santos demais. Então, se Jesus fizesse um negócio desse agora, perguntasse, uns que não entendem muitas coisas, e dizer, olha, eu não ouvi não, é jogar pedra primeiro, para depois saber o que foi que aconteceu. Ou outros que não têm pecado, seria, olha, já que eu não tenho pecado, então eu posso jogar a pedra. Né? O que Jesus apresenta não é este jogar, é você tomar consciência dos seus pecados, das suas falhas, dos seus defeitos. E aí você precisa ter um cuidado, ou melhor, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, senão fica parecendo que o padre é o santinho e vocês são todos pecadores. Mas é assim mesmo, né? Aí vocês se viram para lá. Não, nós com os nossos pecados, com as nossas situações, nós devemos olhar primeiro para os nossos defeitos, para as nossas mazelas, antes de começar a condenar as pessoas. Não adianta eu colocar uma máscara em frente a mim, para poder me proteger dos outros e começar a jogar um monte de situações de pecado. Trabalhe primeiro o seu coração, entenda a sua fragilidade e nesta fragilidade você vai conseguir compreender os outros. Não condene, porque da mesma forma que você condena, você será condenado. Então é preciso saber acolher, entender também a questão das pessoas. Isto se torna importante. E o texto vai seguindo nesta direção. Jesus faz a pergunta, não faria hoje, eu tenho certeza. Quem dentre vós não tiver pecados, seja o primeiro a atirar-lhes uma pedra. Quem não tem os seus problemas, as suas fragilidades? Quem não tem os seus defeitos? Quem não tem? Então é preciso lembrar e trabalhar justamente esses defeitos. É isto que o Senhor deseja de cada um de nós. Depois o texto diz, começando pelos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Por fim, ficou a mulher e Jesus. Mas olha só o que Jesus diz para a mulher. Primeiro, ele não a condena no primeiro momento. Ele quer escutar também os outros, quer entender toda a situação. Jesus dá, de uma certa forma, a voz e a vez para que os outros possam falar. Mas como a questão do pecado, dos defeitos, das mazelas de cada um, eles devem ter tomado consciência, então tiraram as mãos das pedras. O problema é que hoje muitas pessoas já estão armadas com as pedras nas mãos para poder jogar em quem for preciso ou quem se julga necessário. Então a gente precisa ter um cuidado. Acima de tudo, acolha, conversa, entenda. Isso se torna importante e fundamental. É preciso tomar consciência do nosso papel e da nossa ação diante daquilo que o Senhor nos deseja e nos apresenta. Então é preciso, primeiro, o sinal do perdão, da acolhida, do amor. Antes de qualquer coisa, entenda e escute as pessoas por quem alguns querem condenar. E qual é o motivo da condenação? Então se torna importante. Diante da mulher, as perguntas que Jesus faz. Onde estão eles? Para onde eles foram? Ninguém foi capaz de condenar? E a resposta de Jesus é direta. Ele diz, também não te condeno, mas é bom que você não peques mais. É bom que você tenha um cuidado, tenha uma atenção. O perdão é assim. Quando você vai para a confissão pedir perdão, tem que ser daqueles pecados que você tem certeza que a partir dali você não vai pecar. Que você precisa ter uma mudança de vida, uma atitude nova. Então se torna necessário. O perdão dos pecados serve justamente para isso. Resgatar, rememoriar a vida e entender justamente tudo isso. O sinal da confissão é um sinal também que você vai diante de Deus colocar aquilo que te aflige, aquilo que te atrapalha. O padre vai te orientar na questão do caminho que você tem que fazer. Se porventura tem vergonha de confessar com o padre da paróquia, aí vai para a conquista, confessa por lá,
ou veja um outro e faz a confissão, mas a igreja nos convida, no mínimo, uma vez por ano, confessar, ou pela Páscoa ou pelo Natal, que nós deveríamos confessar. No mínimo, uma vez por ano, no mínimo. Mas também aqueles que confessam toda semana, haja pecado, né? Porque tem uns que se deixar toda semana quer confessar. Aí nem o padre aguenta também, né? Então você precisa analisar toda a questão da sua caminhada, o que você tem e como você vai diante de Deus para poder pedir o perdão daquilo que você fez, das mazelas que você fez, e vai então pedindo a Deus que te perdoe. E o que Jesus apresenta é o seguinte: também não te condeno, vá, podes ir de agora em diante, não peques mais. A forma da acolhida de Jesus diz muito. Todas as pessoas que foram apresentadas a Jesus com determinadas situações, Jesus acolhe. E a partir daquele momento, as pessoas jamais deixam de seguir a Jesus. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, nestes últimos dias do período da Quaresma, refletir em nós. O que nos atrapalha? O que é sinal de pecado em nossas vidas? E diante desses sinais de pecado, vamos então buscar a graça e a misericórdia de Deus para todos nós. Professemos a nossa fé.